dia. Bom dia de paz. Deus abençoe os irmãos, Anselmo, irmã Sueli. Bom dia, queridos. Pastor Ednilce, Deus abençoe. Bom dia. Friaca, né, irmãos? Que friaca. Mas tá gostoso, né? Pra ficar em casa é gostoso. Paz, pastor Edilene. Bom dia, amada. Deus abençoe os irmãos. Estou aqui congelando, irmãos. Com um monte de roupa e congelando. Esperar um pouquinho aí os irmãos entrarem. Que os irmãos compartilhem aí essa live. Convide mais alguém para assistir com você. Hoje a gente vai finalizar uma revista, hein, irmãos? Lição de número 13. Vamos finalizar uma revista aí, graças a Deus, né? Que bom que a gente não deixou de ter escola dominical, né? Olha que bênção. Aí já estamos finalizando uma revista e apesar da quarentena, da situação aí, a gente conseguiu, né, se reunir e estudar. Bia, paz Senhor, Bia. Diaconisa Lúcia, bom dia. Compartilha, irmãos, compartilha, convida mais alguém. Não tem nada melhor do que a gente poder começar o dia meditando na palavra do Senhor, né? Minha tia Vera, bom dia. Vó Alice, Deus abençoe. Graças a Deus. Agora semana que vem já é nova revista, hein, irmãos? Já mostrei para a pastora Ednilce, o tema é bem legal. Só que eu não tô achando PDF para comprar. Eu achei só um aplicativo da CPAD que me dá acesso à revista, mas eu não consigo compartilhar. Então eu acredito que cada um dos irmãos vão ter que baixar esse aplicativo para a gente poder fazer as aulas. Mas eu vou tentar ainda essa semana. Se eu não conseguir, a gente vai ter que passar o aplicativo para a gente tentar fazer com o aplicativo lá da CPAD a aula. Que no aplicativo dá para baixar a revista pra gente ir estudando. Só não dá para compartilhar, sabe, a aula. Não sei que a gente deu um monte de print lá, né? Mas enfim. Terezinha, bom dia, minha flor. Deus abençoe. Felipe, bom dia. Só mais uns minutinhos aí, irmãos, aguardar os demais irmãos entrarem. E a gente já vamos fazer uma oração, vamos orar. Pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né? Nos capacite para que venhamos compreender. Se o áudio não estiver bom, avisa que eu aumento aqui. Se o fundinho estiver muito alto, avisa, tá bom? Dá um toque aí que a gente vai ajustando. João Teixeira, bom dia, paz do Senhor. Vamos orando, queridos? Então, enquanto vai entrando mais alguns irmãos, nós já vamos fazendo uma oração para ganharmos tempo. Deus Altíssimo e Poderoso, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de mais uma manhã de domingo nos reunirmos, Senhor. Estamos de longe, mas estamos reunidos, Senhor, porque estamos todos aqui conectados na mesma live, no mesmo propósito, que é crescer na graça e também no conhecimento da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo use a minha vida, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, e que essa aula seja ministrada segundo o propósito do Teu Santo Espírito. Que o que eu penso, que o que eu acho, Senhor, não encontre lugar aqui, mas que a Tua vontade, que a Tua verdade seja estabelecida, esclarecida de uma forma plena entre todos nós, a fim de que sejamos edificados no fundamento da palavra, da verdade e da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos ouvintes, que o Senhor capacite-nos a compreender a aula de hoje, que o Senhor me capacite a expressar a aula de hoje, que o Senhor cubra com Teu sangue e abençoe a cada irmão conectado e suas respectivas famílias. Eu intercedo também por aqueles irmãos que estão trabalhando e até mesmo por qualquer motivo de força maior, uma enfermidade, algum problema, não podem estar conectados nessa manhã conosco. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe e que eles possam depois
assistir essa live e serem abençoados também, Senhor. Pedimos um domingo abençoado e que o Senhor se conosco, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Nós te pedimos assim, Senhor, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Edilce, paz do Senhor. Gente, eu tô quase tremendo os beiços aqui de frio. Vamos lá? Então a lição é a lição 13 e o tema é a batalha espiritual e as armas do crente, né? A gente já tá bem familiarizado, né, irmãos, com esse tema. Nossa igreja é uma igreja pentecostal, a nossa igreja é uma igreja que tem ali um enfoque, né, nas batalhas espirituais, na libertação, enfim. Mas eu tenho certeza que a aula de hoje vai acrescentar um pouco mais no nosso conhecimento, tá bom? Então fica ligadinho aí. Terezinha tá perguntando se é do dia 22 essa escolinha. Deixa eu olhar aqui. Do dia 28 de junho. A data dela na revista é 28 de junho. É a lição de número 13, Terezinha. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Fica ligadinho aí. Eu tô bem atenta aqui. Qualquer perguntinha a gente vai estar respondendo, tá? E se os irmãos quiserem acrescentar alguma coisa na aula, eu li a revista e achei legal pontuar tal assunto, trazer tal testemunho. Tô ligada aqui, irmãos. Compartilha aí, a gente vai parar e vai pensar aí junto com você, tá bom? Então, peraí, deixa eu só colocar o fundinho de novo aqui, que desligou e eu gosto do fundinho, irmãos. E o fundinho também me dá o time da aula, né? Peraí, que acabou porque eu pus pra meditar, agora sim. Pronto. Vamos lá. Texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Efésios 6:11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Essa é a verdade prática. Eu quero propor um desafio aqui para os irmãos, hein? E vai ser um desafio para mim também, porque eu tenho a memória meia fraca. Vocês estão vendo aí que tem a leitura diária? Tem a leitura diária para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ok? Então eu quero fazer um desafio com os irmãos para que os irmãos venham ler na segunda-feira o versículo que está aqui, na terça o versículo que está aqui, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E esse desafio não é só você ler, é você refletir sobre ele e levar aquele versículo ali, carregar ele com você durante o seu dia. E fora isso, para você não esquecer mesmo que você está nesse propósito nessa semana, eu gostaria que você compartilhasse esse versículo, né? No seu status do WhatsApp ou no seu stories, que de alguma forma você deixasse esse versículo em evidência durante o seu dia, para você não esquecer, de repente num lembretezinho na sua mesa, para que você fique mesmo com ele na sua mente. E dá uma lidinha ali, que aqui tá dando só um versículo, mas dá uma lidinha ali, ó, no texto, no contexto, né? Um pouquinho mais para cima do versículo, um pouquinho mais para baixo, para você entender o propósito e para você mastigar ele durante aquele dia da semana. Então, eu tô lançando esse desafio aí e eu espero que os irmãos entrem nele e eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós, tá bom? Vamos fazer uma leitura bíblica em classe, que está lá no livro de Efésios 6, versículo do 10 ao 20, tá bom? Efésios, capítulo de número 6, versículos do 10 ao 20. Tem na revista, mas pode acompanhar pela Bíblia se preferir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Ana Lúcia Almeida perguntou, você vai postar? Se eu vou postar o versículo? Tá na revista. Tá na revista o versículo. Se você ler lá na revista, tem lá. Deixa eu só terminar essa leitura aqui, vai. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então tá aqui os versículos, ó. Leitura diária, lá na revista. Na primeira parte da revista. Eu até coloquei lá no grupo da IBD. Tem assim, leitura diária. Aí tem segunda, versículo tal. Terça, versículo tal. Quarta, versículo tal. Então, para cada dia tem um versículo. Então, por ali você já vai saber qual é o versículo do dia. Você vai meditar nele, você vai postar e você vai mastigar aquele versículo durante o dia ali na sua mente. E vai praticar ele, inclusive, se for necessário, diante das batalhas que você enfrentar aí durante o seu dia. Amém? Deu para entender, irmã Lúcia? Vamos seguir então, queridos. Nosso objetivo específico hoje é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual e saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente, ok? Então, estamos aí no última aula dessa revista, tá? Vamos lá, introdução, irmãos. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus e é o que nós veremos nessa presente lição, tá? Então, o apóstolo Paulo está convocando a igreja, né, nesse capítulo que nós lemos, para lutar e a resistir os inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Ele está convidando a igreja para peleja, para batalha. Então, ele não apenas nos convida, mas ele também nos instrui, né? De como que nós vamos para essa batalha. De que maneira, amém, diaconisa? De que maneira que nós vamos perseverar e vamos prevalecer contra o inimigo nessa batalha que é espiritual. Então tá. Tópico 1 aqui, irmãos, o preparo espiritual do crente para a batalha. Como é que é esse preparo? Fortalecidos no poder do Senhor, né? O versículo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso já indica que nós não temos poder, irmãos, em nós mesmos. Nós, se a gente for lá de peito aberto combater o inimigo, a gente vai perecer, vai passar vergonha. Porque não há poder em nós mesmos para esse tipo de batalha. Não somos capazes por nós mesmos. Esse poder, ele vem do Senhor, tá? E esse poder, ele é conferido a todo aquele que tem comunhão com Deus, certo? Por meio do Espírito Santo. Então, o poder que nos capacita a prevalecer na batalha espiritual, ele vem de Deus, através da nossa comunhão com Deus, que só é possível através do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que faz a conexão nossa com Deus, né? Por meio de Cristo nós alcançamos a salvação e ele foi para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo, ele deixou o Consolador, ele não nos deixou órfãos. Então, através do Espírito Santo, nós temos comunhão com Deus, tá? Então, para poder ser participante do poder de Deus, nós temos que ter comunhão com Ele. E isso só se dá através do Espírito Santo. E para ter comunhão com Deus através do Espírito Santo, nós precisamos de uma série de coisinhas que podem quebrar nossa comunhão com Deus, mas que se nós obedecermos e se nós praticarmos, ela pode fortalecer a nossa comunhão com Deus. Ok? Não é assim? O Espírito de Deus, ele não habita em templo sujo. Deus aborrece o pecado. Ele diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus.
Então, se nós escolhermos pecar, se nós escolhermos errar, o Espírito Santo ele se retira, nós perdemos a comunhão com Deus, automaticamente perdemos o acesso ao poder que Deus nos dá para vencer as batalhas espirituais. Mas se nós preservarmos a comunhão com Deus através do Espírito Santo, vigiando, sendo sóbrio, obedecendo a palavra, nós vamos ter sempre livre acesso ao poder de Deus, tá bom? Através da comunhão que temos com Ele pelo Espírito Santo. Mas a gente vai pontuar isso aí durante a aula hoje. Então, comunhão com Deus. Eu quero ler um versículo aqui, irmãos, que está lá em João 15. Deixa eu ver se eu anotei ele aqui para a gente não perder muito tempo. Anotei. João 15, versículo 7, ele fala assim: se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então esse versículo ele fala o quê? De comunhão. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós. Então se nós temos comunhão, nós temos tudo. Se nós não temos comunhão, nós não temos nada, tá? Tem um outro versículo aqui também. Deixa eu ver se eu anotei. Anotei. 1 João, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então o primeiro segredo da batalha espiritual, para o crente poder lutar na batalha espiritual, é manter a comunhão com Deus. E como é que mantém a comunhão com Deus? Vigiando, orando. Nós vamos ver aqui as ferramentas. Vem comigo, irmãos. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Não dá, não tem outra forma, irmãos. Renovação da mente, que é a luz da palavra, vida em santidade, que é a obediência à palavra, e ser cheio do Espírito Santo, que é uma consequência dos dois primeiros que eu falei aqui. Ter a mente renovada através do poder da palavra, ter a vida em santidade, que é a obediência à palavra, e a consequência, irmãos, ser cheio do Espírito, porque é a comunhão com Deus, ok? Não dá para alcançar vitória em batalha espiritual sem ser dessa forma. Bom dia, irmão Rodrigo, Deus abençoe. Um abraço na Varoa, esqueci o nome, mas... Ai, meu Deus, fugiu o nome dela, Estela, isso, Deus abençoe. Vamos lá. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência. Vem comigo, irmãos. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência, isso é o que a gente mais vê, né, irmãos? Principalmente no Facebook, né? Um monte de gente que conhece a palavra, mas não vive, não obedece, não tem compromisso nenhum com ela, né? E ainda quer ensinar os outros, né? E frequentar os cultos sem a genuína conversão não é o suficiente. Não adianta você conhecer a palavra e não praticar. Não adianta você ir no culto e verdadeiramente não se converter. Quando você está na igreja, você está na igreja. Quando você não está, você age faz o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você acha melhor, né? Ou você se converteu, ou você não se converteu, né? Ou você ouve a palavra e a pratica, ou então você só está inchado da verdade. Você conhece a verdade, mas você não a usa. Você não faz uso dela e, consequentemente, aquele que não vive a palavra, ele não tem comunhão com Deus, tá? Então, o poder de Deus está disponível aos fiéis, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, quem são os fiéis, irmãos? São aqueles que ouvem a palavra e a praticam, né? São aqueles que verdadeiramente escolhem fazer a conversão, mudar, né? Mudar, se arrepender, né? Deixar de errar o alvo e voltar. Não, eu me arrependo. Eu vou voltar para o Senhor, eu vou voltar para os princípios, eu vou voltar para a palavra, eu vou voltar o meu coração para Deus, eu vou fazer a conversão. Eu estava indo na direção errada, percebi a luz da palavra, então eu escolho fazer a conversão, tá? Então é isso aí, irmãos. Nós precisamos entender o preparo espiritual para o crente na batalha. Parte 1, falamos aqui já, que é esses tópicos aqui.
renovar a mente, vida em santidade, ser cheio do Espírito Santo, conhecer a palavra e obedecer, fazer a conversão. Vigilantes. 2. Em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Quer ver? Vamos ver Lucas 21, 36. Vem comigo, irmãos. Lucas 21, 36. Oi, eu li o versículo errado aquela hora. Toda hora me confundo. Peraí, deixa eu pôr mais para baixo para não confundir mais. Ó, João... meu Deus, peraí. Oh, glória. João 1,3. Eu li errado, irmãos. Eu li o Lucas 21, 36. Peraí. João 1,3, que eu li lá atrás, que fala sobre comunhão, diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, que eu estava falando sobre a comunhão. Agora sim, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, a oração, irmãos, ela é crucial para que nós venhamos prevalecer e vencer as batalhas. Então, sem oração, não dá. Por quê? A oração, irmãos, é ela que faz a nossa conexão com Deus. A oração é um momento que nós reservamos para falar com Deus, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente medita na palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E é gostoso, porque às vezes Ele nos responde na própria oração. Ele nos enche, Ele nos conforta, Ele nos consola. Ele nos ministra através do seu Espírito Santo na oração. Nos dá direção através da oração, né? Nos acalma através da oração, muda a nossa forma de pensar através da oração. Então a oração, irmãos, é uma cobertura preciosa, espiritualmente falando, para todos aqueles que estão em batalha espiritual. Quem é que está em batalha espiritual? Você. Nesse exato momento, nesse exato momento, estou em batalha espiritual. A carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. E fora a nossa natureza pecaminosa, ainda tem o diabo, ainda tem o reino espiritual, os demônios que conspiram todo o tempo, querendo usar a nossa fragilidade, a nossa natureza pecaminosa, naquele ponto fraco, para nos fazer cair, para nos fazer pecar. Então, nós estamos em batalha espiritual todos os dias. E todos os dias precisamos fazer uso da armadura de Deus, tá? Então vem comigo, irmãos. A expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Como é que ora em todo tempo, irmãos? Não dá. Você tem que tomar banho, você tem que comer, você tem que... Dá sim, porque você tá ligado. Você tá ligado com Cristo o tempo inteiro. Eu tô ligada, irmãos. Quando eu percebo alguma artimanha, alguma coisa, quando a minha natureza pecaminosa, ela quer se inclinar, o meu espírito já se posiciona. Tá repreendido, isso não vem de Deus. Tá repreendido, não faça isso, não pense isso, nem cogite isso, sai de perto, passa longe, porque isso aí você não vai resistir, isso aí vai te fazer cair, isso aí vai te fazer pecar. Então, isso já é uma batalha espiritual na mente, já é uma oração contínua, é uma súplica contínua. A gente repreende muitas das vezes a nós mesmos, as nossas próprias intenções, os nossos próprios pensamentos. A gente repreende em nome de Jesus em oração o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a gente sabe, conhece a palavra e sabe o que é da vontade de Deus e o que não é, né? Então vamos lá. Então, clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do diabo. Quer ver? Vamos lá. Salmo 124, versículo 7. Eu vou ler aqui. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Então, quando nós estamos vigilantes, em oração, em todo tempo, nós escapamos do laço do passarinheiro e das astutas ciladas do diabo. E são muitas, são várias.
tem cilada do diabo que às vezes a gente nem percebe, que ele fez aquela cilada ali, mas na verdade aquilo ali não pra você. Mas tem umas ciladas, irmão, que você olha assim, você fala, que ciladinha boa, né? E se nós não estivermos ligados, vigilantes, atentos, nós caímos, né? Então é por isso que nós temos que estar em oração, orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. No Espírito significa aqui, ó, na mente, entendeu? Você tá trabalhando, mas você tá em oração. Você tá ligado, você tá atento, você tá vigilante. Vamos lá. Vigiemos em oração e súplica. Vamos seguir aqui então. Tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Vamos lá. Se você já conhece, vamos relembrar. Se você não conhece, vamos conhecer agora. Amém? As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O inferno, irmãos, ele luta o tempo inteiro. E ele fica ali criando situações, armadilhas muito bem articuladas para fazer o povo de Deus cair, para fazer o povo de Deus errar, para fazer o povo de Deus pecar. Então, ele fica o tempo inteiro ali agindo e tentando nos fazer retroceder, pecar. E aí, depois que peca, irmãos, ele vem com tudo acusando para que você não se levante. Caiu e ele não quer que você se levante. Então, ele vem como acusador, ele vem com tudo para te oprimir e para te fazer desistir. Mas vamos lá, vamos ver aqui. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Vamos ver? 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, tá? Então esse versículo aqui, irmãos, eu tenho ele assim muito forte no meu coração, porque desde o começo da minha conversão, uma Bíblia que a minha mãe me deu, ela escreveu com a letrinha dela e eu tenho até hoje aqui, esse versículo. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que entender que o nosso adversário, ele está trabalhando 24 horas. Você dorme, ele não dorme. Mas a boa notícia é que o nosso Deus também não dorme, né? Então nós podemos, como diz lá no Salmos 4, em paz deitarei e dormirei, né? Porque só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Se nós estamos na presença do Senhor, irmãos, se nós estamos ali vigilantes, sóbrios, como cristãos autênticos, comprometidos com a verdade, Deus, ele cuida dos seus. Nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, né? E o inimigo, ainda que ele tente, ele não conseguirá nos alcançar, tá bom? Então, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, vamos lá? Vamos ver como o diabo trabalha? De repente você vai até identificar um ataque aí que você sofreu essa semana por parte do inimigo. Primeiro, ele confunde a mentira com a verdade. Não foi isso que ele fez lá com Adão e Eva? O Senhor falou para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, certamente eles iriam morrer. Mas a serpente, o diabo, foi lá e falou: não, é porque se vocês comer, vocês vão ficar igual a ele. É por isso que ele não quer que vocês comam. Vai lá. Então ele confunde a mentira com a verdade. Ele faz confusão no entendimento. Sabe? Aquilo que você aprendeu na palavra que Deus falou, não. Aí o diabo vem e fala: calma, mas não é assim também. Não é ferro e fogo, né? Também tem as exceções, né? No seu caso é diferente, né? Porque olha só, e ele vem, irmãos, ele vem muito bem articulado e muito bem preparado para convencer e confundir
a verdade com a mentira. Mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não tem exceção. Ela é sim, sim, não, não. Se Deus falou sim, é sim. Se Ele falou não, é não. Não tem mas no seu caso é diferente, mas com você é diferente. Não tem esse negócio. A palavra é uma só para todos. Nela não há dúvida e não há sombra de variação. Não existe nenhuma possibilidade da palavra de Cristo se adequar à sua necessidade. Somos nós que nos adequamos à palavra do Senhor. Então, cuidado com as astutas ciladas do diabo quando ele querer converter a verdade em mentira e vice-versa. Não caia na cilada do diabo. Ainda que seja bom para você, você fala, puxa, tudo que eu queria ouvir é que eu posso fazer isso. Mas a palavra dizia que não, mas agora, observando por esse outro ângulo, observando, assim o diabo vai trabalhar e você vai achar que está fazendo certo, mas na verdade está fazendo o errado, e quando você der por conta, você já pecou. E o salário do pecado é a morte. Então vamos tomar cuidado, irmãos, tomar muito cuidado. Ele deturpa as escrituras, né? Vamos ver, ele deturpa as escrituras. O que ele fez lá? Vamos ver, vem comigo aqui, irmãos, em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 6. Vem comigo aqui, eu vou até abrir que esse eu não anotei. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então tá, ele deturpa as escrituras, ele conhece a palavra, o diabo ele conhece a palavra, e ele usa a palavra para querer nos confundir, para querer nos enganar, tá? Então toma cuidado, irmãos, toma cuidado. Tem muita gente usando a palavra de Deus, mas não tem propósito divino nisso. Não tem propósito de Deus nisso. Está usando a palavra de Deus para ferir, para maltratar, para oprimir, para perseguir, para oprimir. E esse não é o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é libertar, é transformar. Né? O objetivo da palavra é salvar, é tirar das trevas e trazer para a luz. E a gente vê, irmãos, um monte de ferramentazinha do inimigo usando a palavra para ofender, para criticar, para maltratar, né? Principalmente nas redes sociais, que ontem eu fiz até um desabafo sobre isso. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para unir, a palavra de Deus é para libertar, é para transformar. A palavra de Deus é para esclarecer, não é para confundir. A palavra de Deus não é para você ficar pegando ali e apontando os defeitos do seu irmão, para você ficar combatendo contra o seu irmão com a palavra. Não é para isso a palavra. Não é essa a finalidade da palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele deturpa as escrituras para trazer contenda, confusão, divisão, para trazer o mal, para trazer o engano. Cuidado. Nem todo mundo que usa a escritura está sendo usado por Deus. Porque o diabo ele conhece a palavra e ele a usa deturpando o princípio do seu propósito, que é salvação. Salvação. Amém? Tudo bem até aí, irmãos? Bora lá? Dissimular e induzir a dissimulação. Só que o que eu tô falando aqui são as astúcias do diabo, tá? Algumas das astúcias do diabo. Ele gosta de dissimular e induzir a dissimulação. Vamos lá? 2 Coríntios 11, 13 e 14. Vem comigo aqui. Que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, cuidado, porque o diabo, ele é dissimulado. A falsidade é uma das suas identidades.
E muitos são os falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, que se passam por apóstolos de Cristo, que se passam por obreiros de Cristo, que se passam por servos de Cristo, que se fazem de piedosos, mas a intenção do seu coração não tem nada a ver com o propósito da palavra. Tá? Então, cuidado. Toma cuidado, igreja. Vamos lá. Fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses 2:9. Vamos lá? Eu até coloquei 2 versículos aqui, 2 do 8 ao 9, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o diabo vem, irmãos, e ele faz sinais, e ele faz prodígios, e ele mente, e ele engana, e muitos serão enganados e confundidos por ele, porque não estão revestidos da armadura de Deus, não estão em constante oração, não estão meditando na verdade e obedecendo ela, não estão em comunhão com o Espírito, porque aquele que está em comunhão com o Espírito Santo, ele não vai ser enganado pelo diabo, porque o Espírito Santo não vai deixar. Amém? Então vamos lá. Ele faz acusações, irmãos. Apocalipse 12:10. Ele é o acusador. Ele diz, olha aqui, Apocalipse 12:10. O que diz aqui? E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele é o acusador. Neste exato momento, ele está lá, nos acusando. Ele nos acusa de dia e de noite, em todo o tempo. Então, ele é o acusador. Ele luta para destruir a igreja. E são essas as suas astúcias. É isso que nós estamos vendo aqui, um a um. Ele semeia a incredulidade. Essa é uma das armas, uma das astúcias do inimigo. Semear incredulidade. Vem comigo. 2 Coríntios 4:4. O que diz aqui? Deixa eu pegar aqui, irmãos. Espera aí. Aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, quem é? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essa é uma das armas, das astúcias do inimigo, né? Ele cega o entendimento, para que aquele que está incrédulo permaneça incrédulo. E muitas vezes ele luta até mesmo contra os cristãos, para semear a incredulidade, para querer nos fazer deixar de crer, sabe? Falando, nossa, a vida, sabe quando você fica assim, a vida não faz sentido, por que Deus não me ajudou? Por que Deus não olhou por mim? Por que Deus abençoa fulano, beltrano e ciclano, mas eu pereci? E aí o diabo, ó, ele já vê um gancho ali para ele começar a semear a incredulidade. Será que Deus existe? Se ele existe, então por que aconteceu isso? Se ele existe, como ele pôde ver todo o meu sofrimento e ficar de braço cruzado e não atender o meu clamor? E aí o diabo vai trabalhando e vai semeando a incredulidade e a frieza. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque essa é uma das ferramentas da astuta, né, do adversário. Promover ideologias cristãs é uma outra arma dele. Vem comigo, irmãos. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Quer ver? Olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui, ó,
Esse versículo ele está falando aqui sobre promover ideologias cristãs. É o que mais a gente tem visto, irmãos, nos dias de hoje. É o que mais a gente tem visto, principalmente nas redes sociais, né? Toda forma de amor vale a pena. O ecumenismo, né? Querendo unificar todas as religiões, né? Querendo fazer uma coisa só. Tudo isso caminha para o anticristo. Nós não misturamos as coisas. Isso não significa que nós não respeitamos as pessoas. Significa que nós temos uma crença e uma fé diferente. Ela não se mistura, ela não se confunde. Nós cremos num único Deus, que Ele é o nosso suficiente Salvador. E por meio do seu Filho Jesus, Ele nos religou a Ele. Ele restaurou a nossa comunhão com Ele, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa crença. E ela não se confunde com nada. Não existe adoração a nenhum outro Deus. Não existe nenhum desdobramento da palavra. O que está escrito e para o nosso ensino foi escrito. E como eu já disse aqui na aula de hoje, a palavra não vai se adequar ao nosso estilo de vida. Somos nós que temos que nos adequar à essência da palavra, à essência do propósito da palavra, tá? Então, cuidado com as ideologias cristãs, cuidado com as novidades, né? Fique com a palavra, tá? Ah, mas ele é um filósofo renomado, ele é um conferencista renomado, ele é um estudante renomado. Eu não quero saber, irmãos. Eu quero saber se o que ele está falando tem base bíblica. Eu quero saber se o Espírito Santo de Deus está testificando dentro de mim que aquele ensino é verdadeiro, que aquele ensino tem fundamentação na palavra, tá? Eu não estou dizendo que os cristãos têm que perseguir, acusar ou maltratar qualquer pessoa que não pratique a palavra de Deus. Claro que não. Claro que não. Deus abomina o pecado, mas o pecador ele ama. O pecador ele ama. O que nós não podemos é ser coniventes com o pecado. O que nós não podemos é dizer que o pecado tá legal, que tá da hora. O que nós não podemos é deixar de pregar a verdade, porque o mundo inteiro está falando outra coisa. Nós vamos continuar pregando a verdade. O homossexualismo aos olhos do Senhor é uma abominação. Mas o pecador, ele ama, né? E nós também temos que amar. E como é que a gente ama ele? Concordando com o que ele peca, com o pecado dele? Não é concordando com isso. Mas é orando, intercedendo, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. Quando tiver a oportunidade de ministrar sobre essa pessoa, levar uma palavra de vida, a palavra da verdade. É assim que a gente tem que trabalhar, irmãos. É assim que a gente tem que agir. Não podemos ser omissos. Não podemos nos esconder. Nós temos que pregar a verdade. Doa a quem doer. Mas fazer isso com amor. Fazer isso com o sincero propósito de que aquela pessoa se converta. E não na intenção de feri-la, de agredi-la, de acusá-la, de oprimi-la. Não. Nunca. Esse não é o propósito do Senhor. Esse não é o evangelho da verdade. Ele tem que ser pregado com amor. Cristo morreu lá na cruz por amor. Então, nós somos aquele que resplandece a glória de Deus. Nós somos aqueles pelo qual o Espírito Santo quer se revelar para o mundo. De que maneira? Com amor, com misericórdia, com graça, mas com verdade. Com verdade. Amém, irmãos? Vamos lá? Então, revestivos diante desse quadro, o texto sagrado ordena, revestivos de toda a armadura de Deus. Então, essas são algumas das intenções e das ciladas do adversário contra as nossas vidas. Agora vamos ver aqui, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue, tá? Sua batalha não é contra as pessoas, tá? Elas estão ali escravizadas, debaixo do pecado, como outrora eu e você estávamos, né?
E mesmo hoje, sendo livres, muitas das vezes a gente falha, muitas das vezes a gente erra. Praticamente todos os dias a gente comete um deslize, não é verdade? Imagina aquele que está fora do alcance da palavra de Deus. Então, nossa luta não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Não combata contra as pessoas, embora elas sejam ferramentas muito bem utilizadas pelo adversário para nos ferir, para nos maltratar, para nos magoar, para nos acusar, para nos julgar, né? São ferramentas eficazes quando não estão na presença do Senhor para que o diabo as utilize. Mas você tem que ter visão espiritual e entender que aquela pessoa precisa ser transformada, ela precisa ser esclarecida, ela está em trevas. O diabo cegou o entendimento dela e ela não consegue ver a verdade. Ela só consegue ver aquilo que o diabo coloca para ela ver. Então cabe a nós orarmos, intercedermos por aquela vida para que ela seja liberta dessa cegueira espiritual, para que ela volte a ver, assim como Saulo, quando o Senhor o acometeu de uma cegueira. Na verdade, ele não acometeu de uma cegueira. Eu tenho sempre esse entendimento e essa visão. Sabe quando Paulo, ele a caminho de Damasco, ele tomou uma queda e ali ele ficou cego? Ele ficou cego para ele. Para ele. Mas aos olhos espirituais, Deus estava curando a visão dele. Estava curando a visão de Saulo, porque ele estava cego. E quando ele caiu, ele só percebeu que ele estava cego, mas ele já vinha cego quando ele estava vindo no caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Ele já estava em cegueira absoluta, ele só não tinha compreendido o seu estado. Naquele momento, quando ele se deparou com Deus a caminho de Damasco, ele conseguiu entender o seu estado. Ele não ficou cego. Ele já estava cego, ele só não tinha percebido ainda isso. E Deus fez ele perceber. Ficou 3 dias nesse estado, até que ele fosse restaurado da sua cegueira. E diz que caiu como que 2 escamas dos seus olhos. E a partir daquele momento, ele passou a enxergar. Mas a enxergar a luz da palavra, a luz da verdade. E ele deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Então a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual, para que aquele que está cego passe a enxergar. Mas para que ele deseje enxergar, primeiro ele precisa reconhecer que ele está cego. E foi isso que Deus fez com Saulo. Fez ele reconhecer que ele estava cego. E que ele precisava que a sua visão fosse restaurada. Então, cabe a nós, irmãos, ter essa postura diante das pessoas. Saber que a luta é espiritual, tá? Então, a batalha não é física. Ela é travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, essa batalha espiritual, ela se dá tanto no particular quanto no todo, no contexto da igreja. E a gente vê, irmãos, o diabo na igreja tem o crente e tem o crente que ainda está sendo convertido, ainda está sendo transformado, que ainda está naquele processo. Então, querendo ou não, irmãos, existem conflitos dentro da igreja. E cabe a quem não lutar fisicamente, mas espiritualmente? Aos mais maduros na fé. Nós temos que tolerar, nós temos que ter paciência, nós temos que manifestar graça com aqueles que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. E não mostrando que eu sei mais que você, eu sou superior que você, não. Mas tendo graça, tendo misericórdia, tendo paciência, relevando situações, para que aquela pessoa permaneça. E aos poucos, assim como Deus teve paciência com você, ela também vai chegar lá. Ela também vai alcançar a maturidade espiritual,
tá bom? Então nós temos que ter esse entendimento que o conflito é contra o reino das trevas, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir? As agências das potestades do ar. Vamos conhecer aqui, irmãos. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então, não se engane. O inferno tem poder. Os demônios têm poder. Quem são eles? Principados e potestades. Né? Principados e potestades, eles já dão indicação de poder, de autoridade. Tá? Eles têm poder. Eles têm autoridade. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exerce domínio. Então isso indica o que, irmãos? Existe uma hierarquia no reino espiritual. Tem lá o diabo, tem lá os príncipes das trevas, que são os líderes de anjos decaídos, e tem os anjos decaídos que são liderados por esses príncipes das trevas, tá? Então há toda uma cadeia de comando. O negócio lá é organizado. E cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, que é delegada pelo domínio do diabo, tá? Então, para que eu tô falando isso aqui? Para que você conheça, pelo menos um pouco, do que é, né, as agências das potestades do ar, né? As forças do mal que marcham contra a igreja, para que você compreenda como é que funciona. Então, eles são poderosos? São. Mas nosso Deus tem todo o poder. E diante do Senhor, até os demônios tremem e estremecem. Não foi assim quando Jesus entrou lá que tinha um endemoniado de Gadareno? Ninguém tinha coragem de enfrentar ele, mas quando Jesus pisou ali em Gadara, aqueles demônios já se manifestaram. Eles já, o que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar do tempo? Eles já entraram em desespero. Eles têm poder. Mas nosso Deus tem todo o poder, tá? Mas não subestime o adversário. Não subestime o adversário. Você luta contra ele, mas no poder, na força e no poder do Senhor. Se você tem comunhão com Deus, se a tua comunhão está em dia com Deus, irmãos, vai para cima e o Senhor será contigo. Se não, vigia. Vai consertar o altar, porque eles são poderosos sim. E se não for pelo poder de Deus em nós não somos capazes de prevalecer contra eles. Em nós não há essa capacidade. A capacidade que está em nós vem de Deus. Então, e só tem essa capacidade, esse poder, aquele que tem comunhão com ele. Tá bom? Então, vamos lá. Eles são malignos, tá? Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. São demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Então, não tem esse negócio de demônio bonzinho, tá, irmãos? Algumas seitas malignas, como por exemplo a seita umbandista, ela dá todo um ensinamento equivocado ali para os seus seguidores, dizendo ali que tem os demônios, né, que não são demônios, são espíritos, né, e eles são bons, eles vão te ajudar, eles vão te conduzir, eles vão te orientar, né, tem aqueles que são maus, mas tem os bons também. Não tem, irmãos. Bom é Deus, tá? Bom é Deus. Não tem demônio bonzinho. Eles são malignos e agentes espirituais da maldade. Eles estão por trás do vício que destrói famílias. Eles estão por trás da prostituição. Eles estão por detrás dos assassinatos. Eles estão por detrás da pedofilia. Eles estão por detrás das maiores atrocidades e covardias que acontecem na face da terra. Eles são malignos, enganadores, tá? Então, cuidado. Nós precisamos estar atentos e conhecer contra quem nós estamos combatendo, tá bom?
E eles são astutos, né, irmãos? Foi o que a gente mais falou aqui. Cheios de sutilezas e eles maquinam a queda da igreja. Então o inimigo, ele é sutil, tá? Ele vem devagarinho, ele vem sutilmente, mas sempre o seu objetivo é estabelecer o mal. O seu objetivo é sempre enfraquecer a igreja. O seu objetivo é dividir a igreja. O seu objetivo é minar a igreja. O seu objetivo é enfraquecer a igreja. O seu objetivo é envergonhar a igreja. O seu objetivo é destruir a igreja. Então, ele é astuto. Astuto, irmãos. Então, cuidado com as sutilezas do adversário. Cuidado. Ele vem sutilmente. E a gente não vai nem percebe. E quando a gente vê, já estamos enredados com as sutilezas do inimigo e já não estamos mais servindo a Deus, já estamos fazendo o que Ele quer, sem perceber, somos manipulados quando não oramos e não temos comunhão com o Espírito Santo. Nos tornamos marionetes do inimigo. É isso aí, irmã Terezinha, ele veio para matar, roubar e destruir. É isso mesmo. Então tá, então apesar desse imenso império do mal, gente, meu Deus, ainda tem mais um tópico. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. O crente precisa conhecer o campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Irmãos, me dá mais 10 minutinhos pra gente fechar? Quem pode me dizer um amém aí? Vamos pro tópico 3. Prometo, em 10 minutos a gente consegue encerrar aqui. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus. Então vou fazer, irmão, 10 minutos aqui pra gente fechar, amém? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, o objetivo é, não use a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua formação acadêmica, não. Você vai usar o equipamento dado por Deus. É com esse equipamento, é com essa armadura que nós vamos resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, vamos lá? As armas indispensáveis de defesa. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Vamos lá? 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, cingi os vossos lombos com a verdade. É a peça usada para dar mobilidade, para o soldado no combate. Então, ou seja, na verdade, na doutrina de Cristo, você tem liberdade para pelejar e para batalhar. E com essa verdade, irmãos, ninguém, inferno nenhum, pode resistir a mim e a você, se nós estivermos cingidos na verdade, tá? Couraça da justiça. Essa couraça, irmãos, na armadura, né, do soldado romano, é uma malha impenetrável. E ela protege os órgãos vitais. Não sei se vocês já viram no filme eles vestindo aquela... Ela é mole, mas ela é de aço, ela é de ferro, ela é de um material que não permite ser penetrado. Mas é como se fosse... Ela é maleável, né? É uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais, né? Então, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado em batalha. Então, é a retidão, tá? A retidão
ela vai preservar os seus órgãos vitais, tá? Então vamos lá. Vestida ao couraça da justiça. Já foi. Eu não li o versículo. 2 Coríntios 6, versículo 7, que diz assim: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, tá? Então, vamos lá. C. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Então, o calçado, irmãos, ele era confeccionado em couro, a meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Então, o solado dele era cheio de cravos, para que o soldado tivesse firmeza no seu pisar. E refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar a Cristo. Então, o soldado de Cristo, ele tem que ter firmeza na sua caminhada, né? E prontidão em testemunhar o evangelho de Cristo. Então, vamos lá, Romanos 1,16, versículo que dá respaldo. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, tá? Então, irmãos, aquele que está calçado, ele não tem vergonha, não. Ele tem firmeza em pregar o evangelho, ele tem satisfação em testemunhar de Cristo, porque ele sabe em quem ele tem crido, né? Então, ele tem firmeza na sua caminhada e no seu testemunho, né? De nunca se envergonhar de Cristo, tá bom? Então, calçado os pés na preparação do evangelho. Essa é mais uma das ferramentas importantíssimas, né, da armadura de Deus na vida do cristão. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Peraí, deixa eu só ver um manto aqui para me falar. Sapatos. A paz que vem das boas novas, né? O escudo da fé, irmãos. Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Isso é uma constante na nossa vida, né? Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele, né? Então a palavra de Deus, ela é pura e é escudo para todos os que confiam nele. Quais são os dardos incendiários, irmãos, que o diabo lança todos os dias? São calúnias, são dúvidas. Será que Deus me ama? Será que eu estou salvo? Será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus existe mesmo? Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que Deus vai salvar? Será? As dúvidas e rebeliões, né, disparadas pelo diabo. Começa aquela divisãozinha na igreja, e aí um vai contaminando o outro que vai contaminando o outro, que vai contaminando o outro, que vai contaminando o outro, quando vê tá a rebelião feita, né? Em vez de sentar e conversar, esclarecer, desmascarar o diabo, fazem panelinha e voltam-se uns contra os outros. Espírito de rebelião no meio do povo de Deus. Tá sem o escudo da fé, irmão. Foi por isso que essa seta, esse dardo incendiário te atingiu. O escudo da fé, irmão. Você tem que ter uma fé inabalável. Ainda que o diabo ele venha com seus dardos inflamados, você tá com o escudo ali, ó, aquele dardo vai bater e vai cair. Ainda que alguém tente te contaminar, ainda que alguém tente te intoxicar com alguma postura, você não vai permitir, porque você está com o escudo da fé. Não é essa postura que Deus quer de mim. O evangelho não foi feito para isso. Você vai se lembrar do propósito inicial de Cristo e você vai estar com o escudo da fé, com a palavra da verdade, que é escudo para todos aqueles que confiam nele. Você não vai dar lugar a esse dardo, a essa intenção. E os dardos, irmão, inflamado do diabo, ele vem quando você menos espera. E é por isso que a gente tem que estar com a nossa fé em dia, com a nossa comunhão em dia, com a nossa ligação em dia, com a nossa meditação na palavra em dia, com a nossa oração sem cessar em dia. Porque quando o diabo vem com o dardo inflamado que a gente menos espera,
ele bate e cai, a gente nem viu. Ele bate e cai, a gente bate no escudo e cai. Ele não vai penetrar, ele não vai encontrar espaço, ele não vai encontrar oportunidade. Então nós precisamos do escudo da fé. Uma fé inabalável, tá? Uma fé que não balança, uma fé que não titubeia, uma fé que não oscila. Esse é o escudo da fé, tá? O capacete da salvação, irmãos, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção plena da salvação no último dia. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter o direito à salvação e à vida eterna. Ele conquistou isso para você na cruz. Ele conquistou isso para mim na cruz. É meu, ele me deu e eu aceitei. Quando eu declarei que eu acredito em Jesus Cristo, que eu acredito em Deus o Pai, que eu acredito no Santo Espírito, né? Que nos vida nova traz. Oh, glória! Então é meu. Então você tem que ter o capacete da salvação, a convicção de que Cristo te salvou. 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 9, vamos ver lá o que está falando? Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos na couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, tá? Somos salvos, o capacete é seu, a salvação é sua, presente, que foi entregue, ó, de mão beijada, pela maravilhosa graça de Deus. Tome posse, não abra mão. Tá? A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. Ai, Deus, enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Irmãos, tem um mistério aí, irmãos. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, porque a palavra ela é usada como defesa, e ela também é usada como ataque, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Foi assim que Jesus lutou contra o diabo, quando o diabo tentou. Foi ali, ó, frente a frente, cara a cara, corpo a corpo. Foi uma batalha pessoal. Então, irmãos, nós temos que estar munidos da espada, que é a palavra de Deus. Tanto no sentido de nos proteger, para que nós venhamos estar resistindo às ciladas do diabo, né? Porque a palavra ela nos dá sabedoria, entendimento, inteligência, ela nos dá discernimento acerca das armadilhas do diabo, para que nós não venhamos cair nela, mas ela também nos ajuda no ataque, quando a batalha é pessoal, quando a batalha é corpo a corpo, né? Por isso que ela é chamada no termo grego de machaira, que é uma espada curta, que é uma espada para batalha pessoal, que nós travamos todos os dias essa batalha pessoal, né? Contra a nossa própria carne e também contra o adversário que investe contra nós das mais variadas formas possíveis, de acordo com as fraquezas que outrora tínhamos e que ele conhece muito bem e tenta todos os dias ressuscitar em nós para que nós venhamos ceder e cair, né? Mas se nós estivermos munidos da palavra, nós vamos prevalecer e nós vamos triunfar e nós vamos vencer. Não dá para vencer o diabo, irmãos, pelas nossas próprias capacitações, tá? Ah, mas eu sou inteligente, eu sou esperto. Ele não me engana.
Não, irmãos, se não for pelo poder do Senhor, e se não for pela sua palavra, e se não for revestido da armadura de Deus, nem sai para a batalha. Fica pianinho. Vai primeiro se revestir. Vai primeiro descer. Vai primeiro restaurar a comunhão. Vai primeiro, irmão. Desce primeiro. E depois você levanta revestido e armado e preparado, que aí você vence. Senão você vai ser ferido na batalha, como nós temos visto muitos. Que não querem orar, não querem consagrar, não querem meditar na palavra, não querem saber de escola dominical, não querem crescer na graça e no conhecimento, mas estão no meio da peleja, estão no meio da batalha e ficam feridos e perecem e morrem e ainda culpa a igreja. Mas a igreja não é culpada, irmãos. A igreja está aqui, ó, dando escola dominical, dando direção, dando estratégia, pregando a verdade. Mas cabe a você. A batalha é pessoal. Cabe a você tomar posse da espada. Cabe a você se posicionar como um guerreiro. Cabe a você se revestir da armadura. Para que você não seja um alvo fácil e não fique caído no meio da batalha. Mas que você prevaleça e vença, né? Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então vamos concluir? A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ela é garantida a vitória, mas pelo poder de Deus. O ardis de Satanás não pode ser subestimado. Não subestime o teu inimigo. Não brinque com o inimigo, tá? Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar revestido com a armadura de Deus. Não subestime o adversário. Ele tem poder, mas você não tem que ter medo dele. Você tem que ser um cristão autêntico, que toma posse da palavra, que se reveste da armadura e que está sempre pronto para o combate. Tá bom, queridos? Então, eu quero agradecer aos irmãos aí que me deram mais 10 minutinhos de tolerância. E assim nós encerramos essa revista, tá bom? Semana que vem nós vamos abordar uma nova revista, um novo tema, mas eu tenho certeza que vai ser de forma igual, edificante para as nossas vidas, aí para a nossa caminhada, tá? Que Deus abençoe a todos, um domingo de vitória. Não deixe de participar do culto da família, 7 horas da noite, tanto na sede como no Santa Bárbara, de forma presencial, uso de máscara obrigatório. E aqueles que são do grupo de risco, que não podem estar presencialmente, conecte-se na live, lá na página do Santa Bárbara vai ser transmitido o culto da família, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Tchau!